Sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos. E nesse final dos tempos, Deus deseja fazer algo. E para isso Ele precisa de homens. E Ele então vem chamar aqueles que Ele escolheu para serem seus servos e levar adiante essa missão. A questão é se nós conseguimos ou não ouvir o chamamento de Deus. Muitas vezes ouvimos tantas outras vozes, o chamamento desse mundo, mas é importantíssimo que nós recebamos esse chamamento de Deus. Quando recebemos, passamos a ter um relacionamento muito especial com o Senhor. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Servos que têm uma comissão. Servos para cumprir o desejo de Deus e o plano de Deus. Uma coisa nós sempre devemos perguntar: o que eu estou fazendo está cumprindo o plano de Deus? É o que Deus quer? Um servo não pode fazer o que ele próprio quer. Ele tem que fazer o que o seu Senhor quer. Então, hoje, nessa terra, existem coisas que Deus quer. Deus quer trazer o seu reino. Deus quer que o corpo de Cristo seja edificado. Deus quer que a noiva de Cristo esteja adornada. Para isso, nós todos fomos chamados a cooperar. E esse chamamento é também para você. Por quê? Porque nós vemos que Deus chama não simplesmente aqueles que são muito capazes. Deus chama segundo os seus critérios, mas no final o que é importante é que a glória seja de Deus. Então, nesse livro, vem agora e eu te enviarei, temos o chamamento e percebemos que o chamamento é para que nós sejamos enviados. O Senhor um dia falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Que nós deveríamos rogar ao Senhor da seara que enviasse trabalhadores para a sua seara. E é muito importante, então, que você seja também um desses enviados. Nosso desejo é que você, ao ler o livro, você consiga ouvir o chamamento de Deus. Você coopere com o Senhor. A criança precisa de uma experiência diária de contato com a Palavra de Deus e os pais possuem a responsabilidade de conduzi-los a Deus. O Alimento Diário Kids é um devocional infantil criado para auxiliar os pais no cuidado e ensino de seus filhos nos caminhos do Senhor. São 8 semanas de leitura, com passagens bíblicas importantes para a formação cristã da criança, acompanhadas de atividades divertidas e prazerosas que contribuirão para a memorização do conteúdo. Numa época em que o mistério da iniquidade opera intensamente por meio de ideologias para danificar e enfraquecer nossos filhos, a leitura do Alimento Diário Kids é essencial para o futuro da Igreja de Deus. Que a fé de nossos filhos seja gerada e se torne inabalável com a leitura deste devocional infantil. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e assim, quando for velho, não se desviará dele. Boa leitura e diversão! EAV Play, a editora Árvore da Vida tem uma novidade. Agora o Alimento Diário, os livros da editora e o jornal Árvore da Vida Digital estarão muito mais perto de você.
Todo o conteúdo que você já conhece, a preciosidade colocada em livros, estará disponível no aplicativo EAV Play. Mas como acessar? Junto com seu alimento diário, você receberá um cartão, raspe na área indicada e tem acesso ao seu código. Os e-books dos livros e o Jave digital serão vendidos no site da editora e poderão ser acessados no app EAV Play também. Baixe o EAV Play na Google Play ou Apple Store. Preencha um cadastro rápido com o seu nome e, em seguida, vá para a nossa biblioteca. Lá você encontrará as edições do Alimento Diário que você baixou com o código de acesso, os livros e o jornal Árvore da Vida Digital, comprados no site. Clique no campo Mais para inserir o código de acesso e boa leitura. Escolha a semana e o dia que você quer ler. Além da leitura do texto diário, você poderá ler os versículos indicados na leitura bíblica do dia em uma janela que se abrirá em um clique. Desfrute dos versículos para ler com oração e da palavra do dia. Você pode ainda ouvir o Alimento Diário na sua casa, com sua família, a caminho da escola ou do trabalho, dirigindo, no ônibus ou metrô, clicando no play na versão em áudio. Assista também ao tutorial da semana do IVPP e os vídeos do Alimento Diário, tudo aqui no seu aplicativo EAV Play. Mais um tutorial do Alimento Diário. Queridos irmãos, estamos aqui para mais um tutorial do Alimento Diário. E tem mais! Todo este conteúdo digital do Alimento Diário será gratuito para todos os assinantes da série do Devocional Alimento Diário. Não perca tempo, assine já e tenha a preciosidade em suas mãos. EAV Play, alimentando sua vida com a Palavra de Deus aonde você estiver. Olá, boa noite. Amém, irmãos. Eu me chamo Marcelo, sou da Igreja em Vitória da Conquista. Estou muito alegre nessa noite, porque a saudade dos irmãos é muito grande, muito grande. De fato, nós não estamos acostumados com o que estamos vivendo, né? E é um momento que o Senhor também, pela sua infinita misericórdia e graça, tem falado a nós. Então, eu vou entrar na casa dos irmãos através dessas imagens e que o Senhor possa também atingir o coração de cada um de vocês, dos irmãos que reúnem conosco, das pessoas, né? Eu acredito que muitos me conhecem, muitos não. E eu queria orar um pouquinho para que o Senhor pudesse fluir do nosso interior e nos dar uma palavra de vida nessa noite, né? Senhor Jesus, aproveitando, ora juntamente comigo na sua casa, você possa também colocar seu sentimento diante do Senhor e o Espírito da vida possa entrar no seu coração, porque esse é o desejo de Deus. Senhor Jesus, Senhor, queremos te agradecer nessa noite, pelo Espírito da realidade, Senhor. Senhor, esse Espírito que o mundo não vê nem conhece, por isso ele não pode receber. Mas nós agradecemos por esse Espírito, porque nós o conhecemos e recebemos, porque foi uma promessa de Deus para nós. O Senhor nos daria o Espírito da realidade, a fim de que estivesse para sempre conosco. E nós recebemos. Senhor, nessa noite, Senhor, nos limpa, lava todo o nosso interior. Fala ao nosso interior, Senhor. Alcança cada parte do nosso ser. O mais íntimo, Senhor, que o Senhor conhece. O Senhor possa entrar, fazer morada em nossa casa, abençoar o nosso lar e a nossa família. E cada um que está assistindo agora essa oração e essa mensagem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas
e teus olhos têm nos contemplado. Como diz a palavra, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Senhor, nos contempla, Senhor. Entra em nosso interior e nos alcança. Obrigado, Jesus. Não queremos ter uma vida separada de Ti, mas uma vida mesclada, cheia de paz e de amor, cheia de Cristo em nosso ser. Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja Teu santo nome. Amém. Essa é a mensagem 1 do segundo volume dessa edição do Alimento Diário, a edição dos Ministros da Nova Aliança. Esse segundo volume tem o tema geral Contemplando Deus, e a mensagem 1 tem o título de O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. Sugestivo, né? O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. E nessa noite nós vamos entrar nesse tema, nesse título, de uma maneira muito especial. Porque o Senhor tem falado a nós de muitas maneiras, né? Nos últimos tempos, nós temos visto que a palavra do Senhor tem nos alcançado. Até mesmo antes de toda essa situação surgir, essa situação que tem acometido toda a terra, nós temos visto que as palavras que o Senhor tem nos dado são palavras do tempo do fim, né? Palavras que é para nos buscar, para nos achegar a Ele, mas também uma palavra de transformação, que tem o poder de transformar a nossa vida. As últimas mensagens, né, os irmãos têm falado muito sobre os ministros da Nova Aliança. E um ministro da Nova Aliança, ele é alguém que vive a Nova Aliança. Por que isso? Porque o Senhor, Ele não veio chamar uma massa. Ele não veio chamar um grupo, mas Ele quer uma coisa nessa terra. Ele quer você. Ele quer você que está assistindo aqui agora, você que está com o coração aberto para receber o Senhor, e você que já tem o Senhor e deseja ser transformado. Esse é o intuito de Deus na vida do homem. De fato, o Senhor também tem me pegado de muitas maneiras, porque não tem como a gente dar uma palavra dessa sem que o Senhor te pegue, sem que o Senhor te busque. E muitas vezes a nossa reação não é a que o Senhor queria. Mas o Senhor, Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de você. Ele tem uma perseverança, um amor incondicional, que Ele não só já fez, mas Ele ainda continua fazendo todas as coisas para não perder esse homem que Ele comprou com preço de sangue. E por causa de tudo isso que a gente tem ouvido, muitas coisas têm acontecido. Porque, como o Senhor tem nos dado palavras para nos transformar, para nos gerar vencedores, para gerar em nós uma transformação, o inimigo de Deus, ele não está satisfeito. De forma nenhuma. O inimigo de Deus, ele não está satisfeito com toda essa situação. Eu queria voltar um pouquinho para o início da mensagem e ler 2 versículos que são os versículos principais dessa mensagem, o cativo e o bom perfume de Cristo. Então, primeiro nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que é o versículo principal dessa mensagem. Segunda Coríntios,
capítulo 2, versículo 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, irmãos, como eu havia falado, de fato, com toda a realidade, com toda a certeza, o inimigo do Senhor, ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito. Então, o que que ele faz por ele não estar satisfeito? Ele também tem um plano, né? Estamos aqui para desfrutar do Senhor. Mas para mostrar para vocês que o inimigo não está satisfeito, queremos também expor um pouco do plano de Satanás para nós. Ele tem um plano também. É para nós porque é contra nós. Contra tudo que Deus faz. E eu queria ler 2 Coríntios para os irmãos. 2 Coríntios, no capítulo 2 também, versículo 11. Espero que todos tenham achado. E não falei antes, mas seria bom você acompanhar essa palavra com a sua Bíblia e com toda a sua família. É muito importante. É muito importante a gente saber todo o plano de Satanás, porque assim nós vamos ser resguardados por Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós vamos conhecer nessa noite o plano dele para que ele não alcance vantagem sobre nós. Por isso, nós não ignoramos os desígnios deles, porque são maus. Irmãos, são maus. Ele tem artimanhas, estratagemas, ele tem laços embaraçosos, ele faz muitas coisas para nos tirar dos planos do Senhor. Então, o primeiro laço que o inimigo usa é o ministério da iniquidade, que diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7. Vou ler para os irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus, com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Primeira parte do versículo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó meu Senhor Jesus. Irmãos, o que é o ministério da iniquidade? Eu vou falar para os irmãos porque esse é o primeiro ponto do plano de Satanás. O ministério da iniquidade é algo que nos separa do plano de Deus. Como ele nos separa do plano de Deus? Ele tem o desejo de neutralizar o homem, de impedir que nós percebamos que existe uma barreira entre o plano de Satanás e o plano de Deus. Como exemplo, poderíamos exemplificar com uma linha. A iniquidade, a linha seria a separação do plano de Deus para a iniquidade. Mas essa iniquidade, ela é a retirada dessa linha.
a retirada dessa linha faz que com que você entre no ministério da iniquidade e não perceba. E não tenha nenhum tipo de sentimento. É como se a sua consciência não levasse a você perceber que aquilo é um mau desígnio. Meu Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se você faz algo indevido, é como se você não sentisse nada, não tivesse nenhuma reação. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos cobrir com teu precioso sangue. Senhor Jesus. E abrir os nossos olhos por meio da palavra. Porque a iniquidade é o desejo dele de retirar a palavra de Deus da sociedade humana. Nas escolas, no viver diário, não existir a palavra de Deus. Então, se não tem a palavra de Deus, imediatamente a linha que faz a separação para você perceber os maus desígnios é retirada. Senhor Jesus, eu vou falar uma experiência pessoal. Eu tenho um filho de 3 anos, chama-se Isaac. Foi uma promessa de Deus na minha vida e da minha família. Simplesmente ele pegou exatamente essa Bíblia. Estava na sala, ele pegou essa Bíblia e começou a beijar. Eu lembrei de uma irmã chamada Clarinha. Ele começou a beijar a Bíblia. Eu não me contive, peguei um celular rapidamente, fiz um vídeo. Acho que alguns irmãos já conhecem esse vídeo, mas se alguém tiver interesse em conhecer, pode me pedir. Eu percebi a inocência dele e a pureza de coração. Ele amou a Bíblia porque ele vê o pai lendo. Então ele desejou beijar. Eu falei, filho, você está beijando a Bíblia? Aí ele pegava a Bíblia e me entregava e beija papai, beija papai. Se os irmãos quiserem ver, se as pessoas quiserem ver esse vídeo, eu posso mostrar, é só me pedir. Mas eu fiquei impressionado. E quando eu vi isso, nessa palavra sobre o mistério da iniquidade, eu percebi quão importante é a palavra de Deus na nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que nos conhecem. É preciso ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser como uma barreira de proteção. É uma barreira de proteção contra os desígnios de Satanás. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. A pergunta é: você ama a palavra? Você ama a palavra de Deus? Oh, Senhor Jesus, eu declaro para vocês que eu amo a palavra de Deus. E também desejo que cada um de nós possa amar essa palavra. Falamos sobre o primeiro desígnio de Satanás. E agora vamos falar sobre o segundo desígnio dele, que é tão grave quanto o primeiro. O primeiro é a retirada da palavra de Deus. E o segundo é a neutralização do espírito. Ele sabe de uma coisa. Satanás, ele conhece algo em nós. Ele conhece e sabe que contra isso ele não tem poder nenhum. Porque nós recebemos o espírito da realidade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Deus nos prometeu, Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou para nos dar vida por meio do Espírito. Contra isso, irmãos, ele não tem poder. O Espírito de Deus foi mesclado ao espírito humano. Tornou-se uma única coisa. Ele não tem como retirar. Mas tem uma coisa para falar para vocês. Ele tem como neutralizar. Ele tem o poder de neutralizar o espírito. Através da vida da alma, dos desejos carnais
da sua mente, enquanto nós não colocarmos a nossa mente no Espírito, o nosso coração, por meio da palavra, disposto ao Senhor, porque o primeiro ele retirar a palavra. Então, se ele retira a palavra, automaticamente você exercita menos. E aí vem um segundo desígnio que parece que um puxa o outro, que é a neutralização do espírito. Como é a sua vida diária? Eu nem tenho o costume de fazer tantas perguntas, mas o Senhor que está tocando. Como é a sua vida diária? Você é tardio em se irar? É tardio em falar, mas é pronto para ouvir? Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e a graça do Senhor possa nos alcançar diariamente. Para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lá em 1 João, eu vou ler para os irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Oh, Senhor Jesus, quanta alegria, irmãos. Eu estou entrando na casa de vocês. Sintam-se abraçados, sintam-se amados. Eu sou sincero, eu estou com saudade de todos os irmãos, das pessoas que estão próximas a nós e a gente não pode abraçar, não pode visitar, mas podemos orar uns pelos outros e fortalecer o nosso espírito. Então, em 1 João, capítulo 2, segundo capítulo de 1 João, versículo 18, fala assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, aqui no capítulo 2 de 1 João, versículo 18, fala sobre o anticristo. O anticristo está relacionado a tudo que é ante a unção do Espírito Santo, porque nós recebemos a unção. E o anticristo, ele é tudo aquilo que tira a unção do Espírito Santo. Então, através da sua vida da alma, através da sua mente, através do seu nervosismo, porque você não tem um domínio próprio, porque exercita pouco o espírito, Satanás toma vantagem. Aí o versículo 11 de 2 Coríntios fica sem sentido em nossa vida, porque nós não vamos conhecer os seus desígnios para que ele não tome vantagem sobre nós. E o terceiro desígnio, a terceira estratégia dele, a terceira forma que está em seu plano para nos tirar da linha do Senhor, da obra de Deus, é muito grave, irmãos. É muito grave. Porque é a comunhão com o Senhor. Ele tem um desejo sério sobre isso. Porque a gente vê, muitos irmãos às vezes falam: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, automaticamente seu espírito já está comprometido. Mas há esperança para a árvore. Mesmo cortada, ainda se renovará. Então o Senhor nos está dando oportunidade. Olha só, eu não via saída para isso. Irmãos, eu sou empresário. E as coisas da minha empresa sempre esteve em minha mão. Eu sempre tive controle sobre tudo. Mas hoje eu até falei para os irmãos que estão no serviço aqui. Agora o Senhor tomou caminho na minha vida. Porque saiu da minha mão. Simplesmente eu perdi o poder sobre as coisas. Eu não tive controle. Aí o Senhor falou assim: Marcelo, agora é a hora que eu posso agir. Agora de fato o Senhor possa agir. Porque as minhas mãos não têm mais poder sobre isso. Então essa terceira estratégia é muito séria.
Porque Satanás quer tirar a sua comunhão com Deus. Quer tirar o seu momento de oração com Deus. Em Daniel 8, 11, queria que os irmãos acompanhassem. No livro de Daniel, no Velho Testamento. Depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Olha para isso. Senhor Jesus. Meu Deus. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. Dele tirou o sacrifício diário. Dele tirou a comunhão íntima com Deus. Dele tirou o momento de oração com Deus. Ô irmãos, por um lado, nós tínhamos uma vida tão corrida, tão cheia de coisas, tão cheia de tarefas. Acorda cedo, trabalho, estudo. A vida familiar ficava até imprensada muitas vezes, né? Tudo bem, nós somos famílias normais, temos o Senhor, temos alegria no Senhor, mas quantas vezes você não tem um tempo de ler a Bíblia, não tem um tempo de liberar o meu espírito, porque seu trabalho não deixava, seus afazeres não deixava. E sua comunhão diária com Deus, você tinha tempo? E agora? Fica em casa. Quem já ouviu essa frase, fica em casa? Essa que a gente mais tem ouvido nos últimos tempos. Então, fica em casa, para mim, é ficar na arca. E ficar na arca, meu irmão, é comunhão com Deus. Eu nem ia falar para vocês essa frase, fica em casa, como se fosse um ditado. Mas, de fato, é sugestivo, porque você tem tempo para ter comunhão com Deus. Se Satanás consegue tirar sua comunhão com Deus, aí a coisa fica séria. Porque, como diz lá em Apocalipse, capítulo 12, acredito que o versículo 10, ele fala. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. Se eu confirmar o versículo para vocês, Apocalipse 12, versículo, Senhor Jesus, versículo 12, me perdoe, versículo 12, vamos lá. Eu quero ler com vocês apenas a parte B do versículo 12. Vamos ver um ai. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha que coisa boa, sabendo. Então, todas essas palavras que temos ouvido, é de fato um alerta para ele. É como se fosse, Satanás, pouco tempo lhe resta. Por isso que eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para o nada. Satanás, pouco tempo lhe resta. Estamos avisando ele. Mas se você não lê a palavra, não tem comunhão com o Senhor e não libera o seu espírito, será que vai ser pouco tempo mesmo? Senhor Jesus, de fato, irmãos, eu quero ser aquele que avisa o inimigo e não precisa nem avisar. Satanás, pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Oh, Senhor Jesus, mas graças a Deus. Irmãos, vamos ter asmero no Senhor, ter fidelidade ao Senhor, para que nós não cooperamos com os planos de Satanás. Mas agora tem uma parte muito maravilhosa nessa mensagem, que é o plano de Deus.
Satanás, não vimos os desígnios dele para nos alertar e ele não ganhar tempo sobre nós? Então agora nós vamos ver os planos do Senhor para nós. Meu Senhor Jesus, graças a Deus, que grande alegria participar dessa palavra. Senhor Jesus, o que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer alguma coisa. Você pode me falar o que Deus quer de você? Eu falei lá no início, irmãos, Deus quer você. Deus quer você. Porque o Senhor quer nos dar a palavra, nos deu o Espírito mesclado ao dele e a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmãos, não é aquela oração rápida. Senhor, obrigado por esse dia, nos dê uma noite em paz, te agradeço por esse alimento. Não, irmãos. É experimentar o Senhor. É se tornar uma única coisa com o Senhor. É perceber que quando você ora, o Senhor recebe a sua oração. Porque a oração, ela tem o poder de mexer na administração de Deus. Quem já teve uma resposta de oração? Quem já orou diante do Senhor, colocou o joelho no chão? E aí o Senhor respondeu? Me fala, levanta a mão. Ô Senhor Jesus! Irmãos, foram muitas orações que o Senhor respondeu na minha vida. Como eu falei da vida do meu filho Isaac, Isaac é uma delas. Muitos irmãos nos ajudaram em oração. A igreja nos ajudou em oração. E uma oração, quando chega ao cheiro do Senhor, às narinas de Deus, ele recebe como aroma agradável, como cheiro suave, é incenso. Meu Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Não, um ministro da nova aliança, ele está totalmente mesclado ao Senhor, à vontade de Deus. Ele conhece o desejo do Pai. Antes do Pai falar alguma coisa, estão em sintonia. Ele anda exalando a fragrância do seu conhecimento, porque a palavra está nele, a palavra entra no seu interior, no seu pulmão. Quando ele abre a boca, sai a palavra, sai vida. As pessoas não precisam, e mesmo que você não abra a boca, você sendo um ministro da nova aliança, quando você entra num ambiente, é como aconteceu com o Senhor, com aquela mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Ele não precisou falar nada para ela. Ele falou, alguém me tocou, porque dele saiu virtude. O ministro da nova aliança sai virtude. Oh, Senhor Jesus! Obrigado, meu Senhor. Esse é o desejo de Deus. Irmãos, não existe ministério sem ministro. E ministro sem ministério. A situação do nosso país, a gente vê um caos se aproximando, várias ondas de caos na saúde, caos financeiro, caos econômico, caos na ansiedade na vida das pessoas. Você, sendo ministro da nova aliança, você leva a calmaria. Em cada ambiente que você entra, as pessoas não querem que você saia. Fala assim, meu Deus, a paz entrou juntamente com a vida dessa pessoa. Essa é a nossa função nessa terra. Vamos voltar e ler um pouquinho 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, que, como eu falei no início, é o versículo principal dessa mensagem. Graças, porém, a Deus. Senhor, eu te dou graças. Graças, porém, a Deus. Irmãos, quem escreveu 2 Coríntios foi o apóstolo Paulo, o nosso irmão Paulo. Era humano como nós, humano de carne e osso, mas ele também recebeu o Espírito Santo. E aqui ele diz bem assim, graças, porém, a Deus que em Cristo, que na nova aliança, sempre nos conduz em triunfo.
Oh, Senhor Jesus. O que Paulo tinha diferente de nós para ter uma afirmação tão firme, tão positiva? Se vocês perceberem, os versículos anteriores, que é o versículo 12 e 13, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler rapidamente, só para que você saiba a situação de Paulo nesse momento. E no versículo seguinte, que é o 14, ele faz uma afirmação desse padrão, irmãos. No versículo 12, ele fala: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Paulo não teve tranquilidade. Então, pouco tempo antes, ele estava intranquilo no seu espírito. Imagina um espírito intranquilo. Mas no versículo seguinte ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo, irmãos, não é de vez em quando, é sempre. Não é às vezes, é sempre. Sempre nos conduz em triunfo, ó Senhor Jesus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Alguém que faz uma afirmação dessa, tem intimidade com Deus, é alguém que ora, é alguém que usa a palavra como norte na sua vida. É alguém que diante de todas as situações, tanta intranquilidade, tanta incerteza, crê na palavra de Deus. Crê na palavra. Irmãos, crer na palavra não é ter as coisas na minha mão, não é ter poder sobre as coisas. Irmãos, tudo saiu do meu controle. Tudo saiu do meu controle. Mas eu tenho a quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Oh, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Irmãos, eu quero ter essa experiência. Diante de tudo, não só da situação que estamos vivendo, mas eu quero ter essa experiência de que Cristo seja real na minha vida. Fala para você, fala para si mesmo nesse momento. Ó Senhor, me esvazia completamente, Pai. Seja real em minha vida. Me alcança, Senhor. Diante de tantas incertezas, diante de tantas tribulações. Seja real, Senhor. Aumente a minha fé e me ajude a crer. Ó Senhor Jesus. Paulo falou todas essas coisas porque ele cria. Porque ele cria. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção. E nós estamos aqui para declarar esse poder, porque nós também cremos. Nós temos convicção de aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo. Senhor Jesus, a vitória não é sua. A vitória não é minha. Como eu já falei para vocês, se eu tivesse poder sobre todas as coisas, se as coisas estivessem no meu controle, eu poderia ter a vitória. Mas graças a Deus, porque a vitória não é minha. Agora, eu vou provar para vocês que a vitória é de Cristo. A vitória é de Deus, porque nele há poder, nele há salvação, nele há refrigério. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse. Oh, Senhor, obrigado porque a vitória é de Cristo.
Fala bem alto aí. A vitória é de Cristo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12. Meu Senhor, obrigado, Senhor, porque a vitória é tua. Estejam preparados para ler esse versículo, porque é muito precioso, muito grande. Pode mudar a sua vida nessa noite, pode mudar toda a sua família, tem o poder de transformar o seu interior, tem o poder de entrar no seu lar e fazer surgir onde você não via nada. Tem o poder de fazer acontecer o que você não esperava. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ó Senhor Jesus, agora veio a salvação, agora veio o poder, agora veio o reino. O Senhor trouxe o reino, Senhor Jesus, e o Senhor trouxe também a autoridade do seu Cristo. Cristo é autoridade. Você recebeu o Espírito? Dentro de você, você tem autoridade. Você tem autoridade porque você recebeu Cristo. Você tem poder. Você tem salvação. Você tem o reino de Deus. Oh Senhor Jesus, e mais. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo, de novo, foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Oh Senhor Jesus. Talvez você possa falar agora que é muito difícil você poder expulsar o inimigo da sua vida, do seu lar, da sua casa. Deixar de expressar aquela pessoa velha, ranzinza. Mas eu lhe digo uma coisa. Foi expulso o acusador. Irmãos, todos temos fraquezas. As dificuldades não vêm só para mim. Eu sei que elas vêm para você também. Elas vêm para as pessoas, porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Então, se a palavra fala, não tem como você discordar. Aqui está escrito: no mundo tereis aflições. Mas a segunda parte do versículo diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Cristo. Ele não é vencedor? Quem venceu foi Cristo. Eu venci o mundo. E aí tem um outro versículo que diz bem assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória ao Senhor. Obrigado, meu Jesus. Porque maior é o que está em mim. É aquele que venceu o mundo. É o que tem o poder e a autoridade. Senhor Jesus. De fato, são palavras que nos levam a desfrutar de uma maneira assim, como se fosse irreal, né? Mas para essa realidade toda entrar em você, basta uma coisa: você fazer uma escolha. E nessa noite, você está convidado a fazer uma escolha. A escolha é: escolha Deus. Eu até cantava uma música, um hino que falava: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. De fato, é essa a nossa escolha. Eu escolho Deus. Essa escolha nessa noite vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença no seu lar,
vai fazer a diferença no seu viver e vai lhe dar poder para você derrotar o inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta são contra os principados e potestades. Então, como você pode vencer os principados e potestades? Escolhendo Deus. Então, a nossa luta ela é travada diariamente. Então, eu vou agora tentar expor para vocês uma maneira de que você possa vencer a carne, vencer as tentações, vencer o inimigo, vencer os pensamentos, vencer as ansiedades. Irmãos, tem ansiedade que causa palpitação no coração, tem ansiedade que lhe causa depressão, tristeza, angústia. Oh, Senhor Jesus! Mas o segredo é você perder para Cristo. Cristo precisa lhe ganhar. Você precisa se tornar cativo. Lá no versículo de 2 Coríntios, diz bem assim, o versículo 15, 2 Coríntios 2, nós lemos o 14, e agora o 15 diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Esses dois versículos tratam como se fosse, como Cristo sendo um general, numa procissão triunfante. E você precisa ser cativo desse general. Se você relutar contra ele, se você lutar e ganhar a luta contra Cristo, você perde para a sua vida da alma. Você perde para conviver diário, para com o mundo. Você perde. Porque quando vinham as tentações, Cristo não foi o seu general. Então você não vai ter força para passar por essas tribulações, por essas provações. Mas quando Cristo lhe conquistar, você se tornar um cativo, um ministro da nova aliança, completamente mesclado, unido, uma única coisa, a vontade do Senhor está mesclada à sua vontade, a sua vontade mesclada à vontade do Senhor. Tudo vai ter sentido, porque nada vai barrar o viver de Cristo na sua vida. Nada vai poder barrar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o segredo é perder a luta para Cristo. Gostou? O segredo é ser cativado pelo Senhor Jesus Cristo. Se você for cativado, se na luta com Cristo, Cristo ganhar, Cristo vencer, você vai vencer o mundo. Você vai vencer as fraquezas. Você vai vencer a vida da alma. Todas essas coisas vão ser fáceis de você vencer. A nossa luta é diária. Todos os dias. Faça um propósito diante do Senhor de uma semana. Não coloque mais que isso. Primeiro faça de 2 dias, ou de 1 dia, de 2, 3, 4, 5. Cada dia, ao abrir os seus olhos, faça uma escolha. Abra os olhos, ao abrir os olhos, fala: Cristo, ganhe nesse dia, eu te escolho. Seja suficiente para mim. Me alcance com a tua graça, com o teu amor. Inunda minha vida com tuas misericórdias. Cada dia. É preciso ser pela manhã, porque é no momento que a nossa mente começa a funcionar. Faça essa escolha. Tenta. Um dia, começa por um dia após o outro. Cada dia é um novo dia, uma nova luta. Vamos vencer com Cristo. Ó Senhor Jesus! E agora vamos ler um versículo
que está em Apocalipse. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11. Numa mensagem por vídeo, muitas vezes não é bom você citar nome de irmãos, até porque outras pessoas vão ouvir e podem não conhecer, né, de quem estamos falando. Mas eu lembrei muito do irmão Williams quando eu li esse versículo de Apocalipse 12, versículo 11. Senhor Jesus. Li e imaginava ele pulando e gritando e tentando que a palavra pudesse entrar em nosso interior. E eu agradeço ao Senhor pelos irmãos. Porque não tem sido um esforço humano, mas tem sido a vitória de Cristo sobre a vida dos irmãos que tem nos conduzido também. O versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram. Senhor Jesus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram. Está escrito aqui, na minha Bíblia. Aqui está grifado, onde vimos o poder, a salvação, o reino, mas está aqui, eles, pois, o venceram. Está na sua também? Olha, agora ele fala por que eles venceram. Tem aqui falando por quê, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue. Eles aplicaram o sangue. Por causa da palavra. Por causa da palavra. E também por causa do testemunho. Então, eles usaram as armas que Satanás quer usar contra nós. Mas Satanás, vou lhe dizer, pouco tempo lhe resta, porque agora nós usamos o sangue, nós usamos a unção, nós usamos a comunhão com o Senhor, nós usamos a palavra e usamos também o nosso espírito. Não amamos a vida da alma, nós usamos o nosso espírito. Não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Senhor Jesus, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Graças a Deus, nós somos aqueles que usam o sangue, que usam a palavra e que usam o Espírito. Nós usamos a comunhão com o Senhor, nós usamos a palavra do Senhor e nós usamos o Espírito. E essas coisas vão nos levar a ser vencedores. Senhor, obrigado, Senhor. De fato, eu não sou merecedor de tantas coisas, mas o Espírito de Deus está em mim e também está em você. Mesclado, unido, sendo uma só, um só Espírito, uma só coisa, não tem como tirar. Você recebeu, ninguém lhe rouba, é teu. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer os irmãos, quero agradecer as pessoas por ter ouvido essa palavra, por ter tido o desejo de se tornar um cativo de Cristo, exalar a fragrância do seu conhecimento para as pessoas e o bom perfume para com Deus. O Senhor também está nos recebendo nesse momento, nos recebendo nessa noite como o bom perfume de Cristo. Nossa oração chega às narinas do Senhor. Oração de 1 hora. Experimenta. Começa com 5 minutos. Menos de 5 não. 5 minutos. Marca no relógio. Fala, hoje eu vou orar 5 minutos. No outro dia 10. Depois 20. Experimenta orar 1 hora. Experimenta passar na presença do Senhor horas. Você vai ver que os seus gestos vão mudar. Você já não vai saber mais o que você está falando, porque é uma comunhão.
de duas vias. Deus fala, você fala com Deus e já fica assim, um trabalhar de ida e vinda. Amém? Essa palavra é necessário que você também dê um like, você possa clicar, tem um joinha assim no canal do YouTube, clica, se inscreva, não só clica, mas se inscreva. A gente precisa aumentar o número de inscritos nesse canal, o número de likes nessa mensagem. Irmãos, eu amo vocês, no amor do Senhor, na comunhão do Espírito Santo. Eu amo cada um de vocês que ouviu. Estou com muita saudade. O Senhor me sustentou que eu nem chorei, né? Graças a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço. O Senhor possa, Senhor, nos alcançar todo o tempo. Senhor, nos alcança, Senhor, com o teu Espírito, com a tua palavra e com a comunhão. Senhor, abençoa cada um que ouviu essa palavra, que essa palavra possa causar uma reação e mudar, transformar a nossa vida, Senhor. Senhor, cuida, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos irmãos que estão com necessidade. Senhor Jesus, a tua graça está sobre nós, nos sustentando diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.